Muita gente se empolga na hora de pegar um pet, mas às vezes esquece de perguntar ou procurar saber como cuidar desse pet, né? Às vezes compra, às vezes adota, né? E existem algumas obrigações que você, como tutor, precisa saber, né? Tanto na hora de comprar, como na hora de adotar. Quando você vai comprar, você já se perguntou como é que vive a mãe e o pai daquele filhote? Ou você só vai lá na feirinha, ou a pessoa traz na sua casa e você compra? Você sabe como é que vive os animais que reproduzem, que fazem aquele filhote? Se as condições deles são adequadas, se é um canil legalizado, né? Muitas vezes aquele animal é maltratado, aquele animal ele entra cio, sai cio, ele reproduz em todos os cios. É um animal que é escravizado para a reprodução, exclusivamente para ganhar dinheiro. Ele não sabe o que é carinho, o que é amor, ele não sabe o que é ter uma família. E você contribui para esse mercado, né? Quando você não vai atrás, quando você não compra num canil legalizado, né? Quando você simplesmente só vê o animal que você vai comprar, né? Então, assim, o primeiro passo, você vai adquirir esse animal comprado, vá no canil, peça registro, peça para ver os pais do animal. E aí sim, depois disso, você pode adquirir o animal. O animal é adotado? Ele chegou filhote? O que você tem que fazer com um animal desse? O animal é bebê? Ele precisa de 4 vacinas. Esse é o primeiro passo. 4 vacinas, ser vermifugado de 3 em 3 meses, né? Precisa de uma alimentação, precisa de vitaminas, né? Então, assim, o que é a obrigação do tutor? O que o tutor ele tem como obrigação quando ele pega um animal? A vacina, a primeira ida ao veterinário para vacinar, vermifugar, e aí sim, né, depois você leva ele para casa e aí mantém aquele animal com uma ração adequada, ou se o animal, às vezes o animal ele tem problema com a ração, ele é alérgico à ração, às vezes ele precisa de uma alimentação natural, né? E tudo isso é obrigação sua do tutor resolver. Então, assim, quando você pegar um animal, não pense que é só pegar, colocar em casa e ponto. Colocou ali a água e a ração e ok. Não, são vários deveres e obrigação que você tem para com o animal. E hoje é lei, né? Não é só o básico. Você precisa oferecer e ter as condições para oferecer o que o animal necessita. Então, assim, sempre quando você for pegar um animal, comprar um animal, vá até o local, veja, peça para ver. E se não quiserem mostrar para você, não compre, porque com certeza esse animal é fruto de uma escravização de animais, como hoje tem muitos, né? Hoje são poucos os canis que realmente prezam pela qualidade de vida do animal. Eles só querem reproduzir e vender os filhotes. Muitas vezes as matrizes estão doentes, né? A maioria das vezes, matrizes doentes que não veem nem a luz do dia, né? A maioria são canis fechados, onde o animal não tem contato nenhum com o ser humano, não sabe nem o que é um carinho. Então, antes de você comprar, vá atrás e fiscalize. Isso é muito importante, porque só assim a gente vai conseguir acabar com os canis ilegais, né? Com as reproduções ilegais, sem freio, sem medida. Medidas saem cachorros, animais que não são próprios para venda, não são próprios. E aí, muitas vezes, esses animais, às vezes, vêm com algumas deformidades, problemas até genéticos. E aí o que acontece? Acontece isso depois, as pessoas abandonam, porque o animal cresce mais do que é o esperado, né? A pessoa prometeu, quando comprou, prometeu um animal pequeno, o animal cresce e aí já não cabe mais dentro da família e aí a pessoa vai lá e abandona. E aí a gente cria uma população enorme de animais na rua, né? Sem dono, à mercê de pessoas que juntem, entendeu? Então, assim, não comprem sem antes fiscalizar. É muito sério. E você que adota, também, saiba, quando você adota um cachorro bebê, você não tem como saber que tamanho ele vai ficar. Então, assim, não adote, eu quero adotar um animal pequenininho. A gente não tem como saber. Ele vem filhote, muitas vezes a gente não sabe quem é o pai, quem é a mãe, e a gente não tem como falar para você, olha, esse animal vai ficar de pequeno porte, esse vai ficar de médio porte. Então, quando você for adotar, não adote por tamanho, adote um animal. E se ele crescer, não jogue fora. Se você estava esperando um animal pequeno e ele crescer, não jogue fora. Tenha em mente, quando você for adotar, que ele pode ficar enorme e ele pode ficar pequeno. É uma vida, não é um objeto. Não, cresceu demais, para mim não serve.
Se você tiver este pensamento, nem adote, porque aí você vai estar fazendo um mal enorme para o animal. Porque o animal ele entra na casa, ele acha que aquele é o lar dele, ele pega um amor por você e aí depois você simplesmente descarta. E ele não faz ideia o que ele fez de errado. Então, quando você for adotar, pense. Às vezes as pessoas me ligam e dizem assim, que eu queria adotar um cachorro. Eu queria um cachorro pequeno. Eu disse, então, se você quer um cachorro pequeno, você vai ter que ir lá comprar. Porque eu não tenho como te passar um animal e dizer assim, olha, esse animal vai ficar pequenininho. Porque eu não sei de onde ele veio, quem foi o pai, quem foi a mãe, quem foi os avós. Então, se você quer comprar, você quer ter um animal pequenininho, você precisa comprar. E aí você vai atrás de um canil, vê os pais, vê os avós, entendeu? E aí sim você vai ter certeza que aquele animal vai ficar pequeno. Mas se você for adotar, saiba que você está adotando um animal e não o tamanho dele. E é isso, gente. Criar animais você primeiro precisa ter uma consciência antes de você decidir se você quer um animal ou não. Você precisa entender as suas possibilidades, qual é o seu financeiro por mês, se vai ter dinheiro para esse animal vai adoecer, você vai ter condições de levar ele no veterinário, você tem condições de dar uma boa ração, uma boa alimentação. Se você mora alugado, se você vai simplesmente, amanhã você pode entregar aquele local e ir para um local menor, você vai ter que levar o seu animal. Recebo inúmeras ligações de gente, eu me mudei, eu morava numa casa e fui para o apartamento e agora o cachorro não cabe. E aí, como é que fica? E aí o animal pode ser descartado, né? Então, consciência. Adoção, compra, é consciência. Tu vai matar outra afogada, orca. Vai, entra na coisa, vamos? Vem, entra aí, entra. Vai, pra vocês pisarem primeiro na raia do que eu. Ai, meu Deus do céu. Quanto tempo que a mamãe é uma safada, que a mamãe não tem vindo falar com você. Mamãe não tem ido falar com você. A mãe não tem ido falar com você. Que foi? Ai. Criança, quem diria que ele ia ficar desse tamanho? Ou desse tamanho? Quem diria? Marley veio deixaram uma vira-lata. Era uma vira-latinha assim, bonitinha, Meg. E aí, 2 semanas depois, eu descobri que ela estava grávida, né? E aí nasceu Marley e mais 2 filhotes. E no início eu achei que eles eram vira-latinhas e aí eles foram crescendo e se tornou um negócio desse tamanho. E logo depois que a Meg pariu, infelizmente ela morreu. Ela tinha doença do carrapato, a gente tentou a todo custo ainda cuidar, mas como ela gastou todas as energias dela para ter os bebês, a gente não conseguiu, não conseguimos salvá-la. E aí ficou Marley, né? E eu doei os outros 2 filhotes. E aí a gente ficou com Marley porque ele tem um temperamento mais agressivo. Acredito eu que o pai do Marley pode ter sido um pitbull de verdade, né? Então ele com gente, ele é muito, muito legal. É um cachorro muito top para ter com pessoas, mas com outros animais ele é um animal bem complicado, né? E aí, pra gente não ter problemas, eu preferi ter ele aqui comigo, né? E aí, como eu conheço o temperamento dele, pra gente não ter nenhum tipo de acidente com um adotante. Mas ele é isso aí, ó. É esse garotão. Com pessoas ele é tranquilo, mas com outros animais ele não aceita outros animais, principalmente se forem machos, ele tem uma resistência muito grande. Né, meu filho? Marley, vem cá com você, mamãe. Vem cá com a mamãe. Ela não foi, peraí. Ela disse não.
Agora, vai lá. Vai, garota, vai. Vem, garota, vem. Tá pesado, né, filha? Vem, 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 vem. Vai, vem. Isso, boa menina. Olha o tamanho do pau. Ai, meu Deus. Cadê o Mário? Bonitão.